Olá para você que sintoniza a TV Câmara Botucatu, no canal 31.3 da Rede Aberta Digital, no canal 2 da Claro Net TV, ou que está nos assistindo aqui no Facebook da Câmara. Eu sou Adriana Ribeiro e nós estamos na Maratona da Cidadania, um conteúdo pensado pela TV Câmara para deixar a gente ligado nas eleições de 2020. E hoje a gente está chegando ao último episódio da nossa maratona, essa nossa primeira temporada. E a gente deixou para esse último episódio a cereja do bolo. Na verdade, a razão de ser de todo o processo que a gente trouxe até aqui. Perdeu alguma coisa da nossa maratona? Não se desespere. Todo o conteúdo da maratona, do ficado ligado nas eleições de 2020 e toda a programação da TV Câmara Botucatu, você encontra na íntegra disponível no YouTube. Entra lá no nosso canal, se inscreva. Lá você também pode dar sugestões a respeito do conteúdo, da programação que a gente faz aqui na TV Câmara Botucatu. A gente conta com a sua participação. Bom, nosso último episódio vai falar então da razão de ser de toda essa jornada do conhecimento que a gente fez aqui nessa maratona. Vamos recapitular um pouquinho sobre o que a gente já conversou? A nossa maratona teve 5 episódios já, hoje é o 6º, o último. E lá, vamos começar do começo. A gente começou falando sobre a história e importância do voto. O professor Tiago Dias trouxe para a gente um pouco desse relato histórico. Depois a gente soube com o professor Baís de Fadel para que servem, como funcionam e qual a importância e os papéis dos poderes municipais, legislativo, executivo e judiciário. A professora Érica Delgado falou sobre as políticas públicas e o que a gente tem a ver com isso. Depois, conhecemos melhor as ideologias por trás, para além dos rótulos, que o professor Stefano Garzesi abordou com a gente, trazendo muitos conceitos, bastante teoria. Também soubemos como tem se pensado a educação como um caminho para a cidadania. Esse foi um episódio em dose dupla, com a participação dos professores Renato Silva e Marcelo Freitas. Esses professores trouxeram bastante teoria, muitas definições, muitos conceitos, abordagens históricas, sociológicas e mesmo da educação. Hoje, então, nossa cereja do bolo, talvez você já esteja até sabendo qual é. A gente vai falar sobre a prática da política. Como é que você, como é que nós, cidadãos que não somos políticos, que não disputamos uma eleição, que não queremos participar de um partido político, podemos fazer política? Será que a gente tem que ir para Brasília? Será que é só lá que se consegue fazer política? Ou é só se elegendo a prefeito, a vereador, a deputado, a senador? Quem vai falar com a gente sobre isso é uma jovem. E eu vou apresentá-la formalmente. Enquanto eu estiver apresentando, eu vou lançar para você a proposta de pensar como seria a sua apresentação caso você fosse o nosso convidado aqui para falar nesse episódio. Porque como ela vai falar, e tem uma história, você também tem a sua história. Então, enquanto eu apresentar a nossa convidada, pensa aí, se fosse você que estivesse conversando com a gente agora, o que é que eu estaria falando de você? Bom, a nossa convidada é a Carolina Narciso Pereira dos Santos, que para nós, a partir de agora, vai ser só a Carol. Então, a Carol, ela é formada em logística pela FATEC de São José dos Campos, tem especialização em planejamento estratégico e atua há mais de 10 anos no setor financeiro, na área de construção civil. Desde 2019, a Carol é membro atuante do grupo de mulheres negras aqui de Botucatu, Teresa de Benguela. Então, ela é uma das Teresas, como a gente costuma falar. E a Carol também está envolvida atualmente no projeto de horta comunitária da Prefeitura e é responsável pelo projeto do Jardim Comestível lá no Jardim Paraíso. Essa é um pouquinho da Carol.
E, Carol, eu agradeço muito a sua disponibilidade em conversar com a gente aqui nessa maratona da cidadania. E aqui a gente tem um lema que a gente fala que política não se discute, política se debate, se coloca para debate. E hoje, encerrando essa maratona de cidadania, a gente pode dizer que política não se discute, que política se debate e que política se pratica. Então, eu começo essa nossa conversa perguntando para você, desde quando ou como a política entrou na sua vida? Você, cidadã, faz política? É imensamente um prazer receber esse convite, poder estar aqui falando como cidadã, como mulher, como que é essa prática da política no dia a dia. Eu acredito que a política ela entra na nossa vida desde muito cedo, assim, e pelo menos para mim foi dessa forma, e eu acho que é bacana isso. Participando de grupos de igreja, a princípio, catequese, depois eu vim dar aulas de catequese, e tinha muitos movimentos sociais unidos em tudo isso, então a gente fazia sopa para quem precisava, distribuía aos domingos. Então, eu acho que tudo isso é uma forma de você começar a fazer política. A começar a fomentar a oratória, a começar a fomentar, perceber os problemas sociais ao seu redor. A minha família, ela não tem essa veia política, ninguém faz política, enfim, mas sempre incentivou muito o trabalho em comunidade, sempre incentivou muito o trabalho coletivo, em ajudar o próximo. Então, às vezes você não tem tanto, mas você acaba dividindo com o seu vizinho. Isso é uma forma de você fazer política, né? A política ela está inserida na nossa vida, mesmo que você não perceba, mas o viver em comunidade, o viver coletivamente é praticar política. E isso foi indo. Depois de um pouco maior, eu participei de grupos como de TLC, casei, acabei me afastando um pouco desses movimentos. E depois, mais para frente, conheci as Terezas, que foi assim um encontro. Falei, nossa, tinha coisas que eu buscava, coisas que eu gostaria de estar reverberando e não tinha. Então, foi muito bacana isso, porque o grupo Terezas, eles não discute só as questões raciais. Nós discutimos várias outras questões, até de cunho social, de cunho para a gente até se ajudar, de cunho psicológico. Você tem ali um ombro amigo, você é uma pessoa para te ajudar. Tem muitas mulheres hoje, infelizmente, que vivem problemas em casa, que vivem problemas com o marido, né? Que você precisa ter esse apoio. Então é muito legal você escutar e você estar preparada também para quando você vivenciar uma situação dessa, como que você agir. Tem muita também da questão política, né? Nós discutimos política, nós discutimos políticas públicas, nós discutimos o que a gente quer fazer para melhorar, o que nós gostaríamos de fazer para melhorar. E eu acho que o canal de tudo isso para escoar, o canal para conseguir fazer tudo isso são os jovens. Eu acho que os jovens hoje são a promessa para você conseguir, sabe, plantar aquela sementinha para o futuro. Então, esse é um trabalho muito bacana. No dia 2 de novembro, nós fazemos um evento desde criança pequena, de 7 anos, até adolescente. Então, com palestras, com oficinas. Isso é muito bacana, porque você está ali inserindo, fomentando, dando essa provocação, né? Vem junto, vem trabalhar com a gente, ou vá trabalhar no seu grupo, vá trabalhar no seu arredor, né? Tipo, fazer a pessoa pensar e eu acho que se incomodar com as coisas que acontecem à sua volta. Quando você diz assim, a gente percebe uma paixão em você quando você fala, né? E eu percebi isso em todos os convidados dessa maratona. A maior parte deles, ou a maior parte do conteúdo que eles trabalharam, era mais teórico, era uma questão mesmo conceitual, né? Eram professores de história, sociólogo, educadores. E assim, em você, que é muito jovem, a gente vê
esse brilho no olhar, né, que tinha neles. Política envolve essa paixão mesmo, essa coisa de querer transformar, que é muito do jovem também, né? Querer transformar, querer fazer a sua parte na história. É assim que você vê a sua participação e a participação dos cidadãos nessa política que não é a política que normalmente a gente está acostumada a ver, por exemplo, nos poderes instituídos, né? Nas instituições. Eu acho que o papel do cidadão ele está muito relacionado com a sua relação com a sociedade. Então, pelo menos de mim, essa parte da paixão, do viver em comunidade, chega a até ser utópico, assim, né? Mas eu acho que é muito forte, porque o coletivo ele é maior, quando você começa a pensar num todo, quando você começa a pensar num bem em todo. Isso é muito maior, isso é muito grandioso. Então, eu acho sim que as pessoas, se elas conseguissem pensar nessa. Acho que é ter empatia. Às vezes você não precisa nem muito. Eu não quero me envolver, mas não precisa. Mas você tem empatia pelo problema do outro. Isso já faz você agir de certa forma. Né? Então, agir é o importante. E daí a gente começa a falar depois, se for um pouquinho mais para frente, começar a falar das ações. Como que eu, cidadão, consigo agir? Como eu consigo colocar essa política em pública? É tendo ações efetivas. Então, o próprio município, o próprio estado, ele te dá muitas ferramentas para você conseguir fazer isso. Então, se eu quero fazer uma reclamação formal, aonde que eu faço isso? Numa ouvidoria, eu faço isso numa sessão, talvez, que esteja discutindo sobre aquele assunto, eu participo das sessões que estão participando daquele assunto, porque, assim, quem conhece os problemas, quem conhece o que está acontecendo, é o próprio cidadão. Então, assim, ele precisa ter essa voz ativa. Não adianta reclamar para o vizinho, não adianta reclamar no Facebook, não adianta, você tem que reclamar para os órgãos competentes, você tem que formalizar as suas reclamações. E isso que é importante. Então, assim, a gente começar a praticar política, começar a usar as ferramentas que o município e o Estado nos fornece para conseguir aplicar as políticas públicas. Então, assim, olha, tem um buraco na minha rua, então eu vou procurar qual que é o canal para mim buscar fazer essa reclamação. Isso é muito importante, porque daí a gente começa a ter ação. E é muito bacana. Eu acho que essa paixão ela vem até pelo resultado. Conforme você começa a ver que, poxa, eu fiz aquilo e consegui ajudar uma pessoa. A gente fez uma ação e às vezes a gente está falando só de reclamação, não só reclamação. Poxa, eu fiz uma mobilização aqui no meu bairro, a gente conseguiu comprar uma cadeira de roda para uma pessoa. Isso é fazer política, sabe? Você se preocupar com o outro, você pensar no bem da comunidade. Eu lembro que uma vez a gente fez um movimento desse e as pessoas, elas eram sorteadas no bingo e elas retornavam o prêmio para ser sorteada de novo, para continuar vendendo. Olha que ação bacana, assim, chega até a emocionar, porque as pessoas elas querem ajudar. Então, isso é a prática no dia a dia, né? Você começa a praticar, você começa a se envolver mais, consequentemente, você tem, assim, esse eu cidadão mais ativo. Nossa, e isso que você está falando, a gente tem visto muito, né? E parece uma característica do brasileiro, que tem muito a ver com a solidariedade. A gente vê como as pessoas querem realmente ajudar. Às vezes as pessoas não sabem ou não pararam ainda para pensar que essa solidariedade não precisa ser só no momento em que, por exemplo, aqui na nossa cidade, a gente teve chuvas que desabrigaram pessoas, que pessoas perderam casas, móveis e tudo mais, né? Então a gente pode ter essa ação solidária olhando ao nosso redor, porque é muito isso que você falou, né? É a gente que vive ali. Às vezes não é um problema que você ou que eu temos no nosso bairro,
mas é uma situação que poderia ser melhorada, né? Não está estragando a vida de ninguém, mas poderia ser melhor para todo mundo. Então, esse é o olhar político que cada um de nós, que cada cidadão pode ter. E quando ele se torna apaixonante, ele nos coloca em movimento. Foi muito legal, e eu queria que a gente detalhasse um pouco, né, você, essa questão dos canais oficiais, tanto para reclamações, para encaminhamentos, como para participação mesmo. A gente tem aqui conselhos, movimentos. Botucatu é uma cidade muito rica, que fervilha muito, né? E como que é que você acha que a pessoa pode encontrar? Qual seria, assim, o caminho para as pessoas encontrar o que ela quer fazer, ou como ela pode agir coletivamente, né? Onde ela procura um espaço para se engajar? Ah, legal. Tem várias formas, eu acho que é isso. Eu acho que a pessoa tem que buscar aquilo que ela se identifica, que ela gosta mais, talvez se ela gosta de falar um pouco mais, se ela gosta de falar um pouco menos. Eu acho que os conselhos municipais, eles são bem poucos frequentados, eles deviam ser muito mais aproveitados pela população. Nós temos várias causas, como da igualdade racial, como do idoso, como da mulher. Então, eu acho assim, que as pessoas elas deviam realmente se envolver mais nos conselhos. Agora está nesse estado de pandemia, claro, mas tem as reuniões semanalmente, mensalmente, né? E elas são divulgadas até pela TV Câmara, tudo. Então, assim, é bacana a gente buscar os meios. O próprio site da prefeitura tem várias informações que a pessoa pode buscar, ela fica sabendo os horários, fica sabendo de audiência pública, fica sabendo quando tem chamamento de convocação para audiência pública. Então, a gente vai discutir a lei orçamentária para o ano que vem. Tem uma convocação. Onde que está isso? No site da prefeitura. Então, assim, os canais, eles estão ali disponíveis. Lei da transparência pública. Então, assim, você pode entrar nos canais públicos e olhar os canais da transparência. Você pode ver quanto que foi gasto, os valores que forem gastos. Então, assim, é um canal super bacana. Até para você fazer uma forma de fiscalização. Poxa, olha, na creche do meu filho está falando que gastou X em ar-condicionado, mas lá não tem ar-condicionado. Entende? Então, assim, isso é uma ferramenta. E como que você vai saber? Se você buscar. Se você não buscar, você não vai saber. Outras coisas também que, assim, mais simples, que é uma forma de fazer política, são movimentos sociais, são associações de grupo, são esses tipos de associação, de grupos, eles fomentam muito, eles ajudam muito o crescimento pessoal da pessoa, ajudam muito nas causas do bairro, do grupo, da causa que você está lutando. Isso é muito bacana. Então, assim, a pessoa conseguindo buscar esse tipo de ferramentas ou de reclamações, que são as ouvidorias, você tem muita ferramenta, só que elas são pouco usadas e acaba assim, as pessoas elas acabam se afastando, achando que aquilo não é para ela. E quando tem, elas acabam criticando. Então, assim, os conselhos. Mas é sempre a mesma pessoa que participa. Porque você não está lá. Se você estivesse lá, você estaria participando. Então, é por isso. Mas então, virou uma panela? Porque vamos fazer parte dessa panela. Essa é uma panela do povo. Então, se a gente consegue juntar mais, consegue aumentar o caldo, as decisões vão ser feitas daquilo que você está falando. Porque você vai ser ouvido. E é muito bacana, porque são artifícios e ferramentas para ouvir o povo. O próprio conselho tem um voto, uma hora que é aberta para ouvir a população. Se você não for membro do conselho, para você falar. Mas, então, você tem que estar lá para falar. É isso. Então, é muito bacana. Você tem que correr atrás, tem que ver o que te interessa. E começar, eu acho que realmente, se preocupar com as coisas à sua volta, se preocupar com o viver em comunidade. A gente acaba vivendo muito no eu, como se aquilo não fosse uma coisa... isso não me envolve. Tudo te envolve.
Você jogou lixo no chão, te envolve, porque aquilo vai parar num rio que vai dar uma enchente, vai vir uma chuva como veio e atingiu todo mundo. Então, assim, então se eu fizer certo, se você fizer certo, se todos nós fizermos certo, as coisas melhoram. Eu acho que a aplicação da cidadania no dia a dia. E isso que você disse, né? Se todo mundo fizer a coisa certa, na verdade é se todo mundo for cidadão. Porque existem regras, né? A cidadania é bem isso, é exercer os seus direitos e respeitar os seus deveres, né? Cumprir os seus deveres na prática. Então, se você fizer certo, se seu vizinho fizer certo, se eu fizer certo, se os governantes que são políticos eleitos por nós para representarem as nossas demandas, para ser esse canal também de gestão, de fazer acontecer as políticas públicas, pelo menos no sistema que a gente vive democrático é assim, né? Se todo mundo fizer a coisa certa, não tem como dar errado, né? Mas nós começamos falando e você disse que acha que o jovem ele tem que ter essa motivação. Mas você acha que existe uma faixa etária ou algum momento em que a gente ainda não faz política ou que a gente deixa de fazer política ao longo da vida, ou a gente pode, desde criancinha até lá na terceira, quarta idade, continuar agindo politicamente no dia a dia? Eu acho que política, ela realmente é no dia a dia, eu acho que ela não tem idade, e eu acho que você começa desde pequeno, quando você está inserido na sociedade, está ali aprendendo, e mesmo quando você está mais velho e está dando exemplo para os pequenos. Então, você pratica muito a política, dando bons exemplos para o seu filho, ensinando ele a ser cidadão. Ah, meu filho é pequeno. Não, sim, mas você está ensinando ele a ser cidadão, você está ensinando ele a ter boas práticas, está ensinando ele a como viver em sociedade. Depois que você começa a ser mais jovem, você consegue ser mais ativo, pode ser participante. Participei quando era mais jovem de grupos estudantis, de grêmios, depois na faculdade participei de grêmios. Sempre tive essa veia assim de querer cuidar das causas, porque sempre tem alguma causa perto de você. Se você parar um pouquinho para pensar, aquele grupo que está inserido, ou você quer melhorar, ou você quer juntar as pessoas para angariar fundos para melhorar alguma coisa, vocês almejam alguma coisa. Então é muito bacana esse processo, se as pessoas conseguissem, os jovens, passar nos grêmios estudantis, porque você tem que montar uma chapa, tem que pensar em propostas, tem que pensar como que vai agir, se for eleito, como que fazer aquilo que eu prometi que ia fazer na minha campanha. Você começa a ter esse vínculo, esse veio, né? Depois mais jovem. E eu acho que é isso, é toda uma vida que você está inserindo na sociedade, você está fazendo política. É isso. Porque, assim, desde sempre se pratica política. Você tem o ato, você precisa, vivemos juntos, vivemos os povos juntos, vivemos em comunidade, precisa se organizar, precisa se debater como que vai viver. Isso sempre foi feito, mesmo quando não tinha esse nome em específico, mas sempre foi feito política. Então, a política ela está no seu dia a dia, desde a criança pequena até a pessoa mais velha. Eu acho importante e eu acho muito bonitinho. Tem aquelas senhoras que faz questão de votar, né? De exercer que o voto seria o nosso ato democrático do seu direito de cidadão, o ápice, assim, né? Então, aquelas pessoas que, mesmo de uma certa idade, que já é facultativo, ou o próprio jovem de 16 anos, a gente vê bastante isso. O jovem que é facultativo, que não precisa, se ele não quiser, mas ele faz questão de votar. É importante isso, questão de dar sua voz, questão de escolher o que você quer para a sociedade. Carol, você falou uma coisa que eu queria assim resgatar, que eu acho que é muito legal. Em outras palavras, não existe uma bandeira, uma causa melhor ou maior que a outra. Existe a sua causa, a sua bandeira, que é também, com certeza, e deve ser a bandeira de um grupo,
de um coletivo, né, de uma comunidade, seja do vizinhos, seja dos amigos da escola, né, dos grupos da escola, seja depois adulto, né, no seu trabalho. A gente vive em sociedade, desde que a gente nasce até quando a gente encerra a nossa jornada aqui na Terra, né? Então, isso que você falou é muito bonito, porque às vezes a gente tende a pensar que eu não tenho uma causa tão forte assim, ou tão nobre para lutar, né, como para corrigir uma injustiça, e a gente vê algumas causas que são muito fortes, tem um apelo muito grande, né, a causa ambiental, a causa racial, de gênero, mas pelo que você está falando, assim, não importa qual é a sua causa, né, se ela for coletiva, para o bem de um coletivo, mãos à obra, vamos à luta, é isso mesmo? É isso mesmo. E assim, e ressaltando que você não precisa exatamente estar inserido naquele grupo para ser uma bandeira sua. Isso também é uma coisa bacana de dizer. Você não precisa, eu não sou de uma questão racial, mas aconteceu alguma coisa próximo de mim, uma injustiça. Denuncie, é isso. Então, você não precisa estar nessa bandeira. E as coisas, elas acontecem, como você falou, a gente vive em comunidade. Então, assim, as coisas acontecem ao seu redor. Então, eu não tenho uma causa forte. Tem sim, tenho certeza que ali no seu o ônibus que você pega, talvez você gostaria que tivesse um horário melhor. Olha, podia dar uma sugestão que se passasse aqui, ó, 2 ruas para cá, facilitava as pessoas que moram um pouquinho mais para lá. Então, não é uma causa do seu bairro? É uma causa do seu bairro. Olha, puxa, aqui no meu bairro o asfalto chega até tal rua, falta 3 ruas que não chegou, vamos conversar, vamos ver como é que faz para angariar isso. Então, assim, tudo que te envolve, tudo que está do lado de você é uma causa. É uma causa porque aquilo te afeta. A gente pode querer se envolver ou não, mas sem que você queira ou não, ela te afeta, porque nós vivemos em comunidade, nós vivemos em sociedade. Então, as causas são assim. E você não precisa ter uma causa só. Por exemplo, eu me identifico muito com o movimento feminista, eu acho muito bacana a bandeira delas. Eu me identifico muito com o movimento feminista negro, que a gente tem essa uma vertente um pouco diferente, uma ótica diferente, que é bacana também a gente falar sobre isso. Então, mas não precisa escolher. Não, eu sou negra, eu sou mulher, eu acho que a questão de gênero a gente precisa discutir, a gente precisa, assim, respeitar as pessoas. Então, é isso, você não precisa em si ter aquilo só para você, mas que você consiga compartilhar com os outros, que você consiga, assim, fazer que as pessoas entendam e respeitem, que tenha essa empatia de respeitar o próximo. Na verdade, em outras palavras, você não precisa empunhar uma bandeira única. Você pode levantar, muitas vezes, uma bandeira e, com o seu entusiasmo, por exemplo, com a sua paixão, contagiar pessoas que sigam naquela luta, naquela batalha, naquele caminho. E você pode, inclusive, trocar de bandeira, né, sem abandonar as causas. Mas isso que você falou sobre estar engajado em uma causa que te represente, a gente viu agora, muito recentemente, no movimento Vidas Negras Importam, né? Quantos brancos lutando contra essa desigualdade, essa opressão que foi vista lá nos Estados Unidos pela polícia, né, na morte de um homem negro, e mobilizou o mundo todo, né? Então, vidas negras importam. Eu sou branca, não posso? Devo, né? Desde que a causa me toque o meu coração, me movimente, né? Eu devo Eu devo. participar. Você está, nesse momento,
praticando a cidadania. Então, assim, o que é a cidadania? São seus deveres, são seus direitos e a igualdade da lei perante a todos. Então, assim, eu estar pedindo que a lei seja perante a todos igual, eu estou praticando a minha cidadania. Então, é isso. Chega até a ser simplista, né? Quando a gente fala, mas não é, mas é simples, é isso. Não tem por que não, né? Porque a gente se importa com o outro, independente do que aconteceu. É uma injustiça que aconteceu e que as pessoas foram ali protestar porque realmente aquilo foi uma injustiça. Então é isso, é a aplicação da cidadania de uma forma global aí, que isso foi uma coisa que cresceu bastante, várias pessoas de referência, várias pessoas famosas que foram, né, se manifestar em relação a isso. Bom, agora sim, a gente falou da paixão, de quem está envolvido, de quem já encontrou uma causa ou várias causas para batalhar. E aqueles que não se movimentam, né? Aqueles que olham e falam, mas isso aí sempre foi assim, isso aí não vai mudar nunca. Aqui esse ônibus, né, pegando o seu exemplo, ele sempre passou nessa rua. A gente já falou 1000 vezes que o prefeito tal, que o vereador tal. Ninguém resolve essa situação, nem adianta. Esse tipo de desinteresse, ou de achar que política não é para mim, ou de achar que política é uma coisa séria demais, chata demais, eu sou jovem demais, ou já estou mais numa idade avançada para me incomodar com isso. Esse tipo de desinteresse pela participação política, ele traz prejuízos. Para quem ele traz mais prejuízos? Para quem não se manifesta, né, se posiciona, ou para o coletivo? Eu acho que, na verdade, traz um prejuízo para os dois. Eu acho que muito para você, começando pela base, quando você não se interessa por política, quando você não tem interesse, quando você não sabe o que está acontecendo, quando você não sabe quem que é o nome daquele político que foi preso por corrupção, você não tem poder de escolha, você não sabe, você acaba escolhendo errado, porque você não sabe se aquela pessoa realmente vai fazer alguma coisa de bom ou de ruim para você, para sua população. Então, assim, eu acho que é ruim para os dois, porque é ruim para você, porque quando você vota errado, quando você vota de uma maneira que não atende os seus objetivos, que não atende os objetivos da sua comunidade, ela te prejudica. Então, aquela pessoa que poderia estar ajudando você a melhorar um horário de ônibus, poderia não estar te ajudando e, consequentemente, não está ajudando o coletivo. Porque é bem ruim, é bem ruim. É muito triste quando a gente escuta as pessoas falando assim, e esse acho que o fenômeno vem crescendo, assim, né, das pessoas terem desinteresse pela vida pública, isso vem uma crescente, assim. Eu acho muito triste, porque você precisa realmente entender o que acontece no seu dia a dia, o que acontece no dia da sua comunidade, e acaba sendo aquilo. Se você não escolhe, alguém acaba escolhendo por você. E isso é muito triste, muito, muito, muito. E a gente ouve várias pessoas assim, eu não votei, eu votei em branco. Eu anulei meu voto. Então, a gente falou que o poder máximo ali da democracia, do poder do cidadão, é o seu voto, seu poder de voto, seu poder de escolha. Então, faça ele bem feito, pesquise, participe e assim, mude as atitudes. Você deu o exemplo da moça, eu falei, não sei, falando tanto com aquele prefeito, mas falou o quê? Falou com ele na esquina? Não, protocolo, uma solicitação, protocolo, vai na ouvidoria, sabe assim? Então é isso. Como que chegou essa informação? Então, às vezes, ela nunca chegou da maneira correta. E o governo, assim, imagina, a gente pensar só no tamanho de uma cidade como Botucatu, acontece muitas coisas. Vocês realmente não sabem o que acontece, as carências do dia a dia. E é o nosso papel de cidadão, nosso papel como eleitor, ressaltar esse tipo de coisa, ressaltar o que está acontecendo e cobrar. Então, mas poxa, se eu participei
do planejamento orçamentário, eu sei que esse ano não vai dar para fazer, mas talvez no ano que vem dá para fazer. Ou então você participa dali da convocação que teve para o orçamento e fala, não, é importante que a gente fale um pouquinho mais sobre transporte, porque está muito difícil transporte na cidade. Então, se você participou desse movimento, se você foi ali, né, cumpriu o chamamento, você foi escutado. Então, às vezes, pode mudar algo que não estaria ali, ou que não teria sido ressaltado, porque você falou. Então, é importante a voz da população. E é importante, então, você, assim, se eu tenho voz, é porque eu sei. Né? Então, eu tenho que buscar, eu tenho que ter interesse, eu tenho que estar no meio, eu tenho que saber o nome das pessoas, eu tenho que saber o que está acontecendo, tenho que estar, porque eles estão fazendo para nós, para nos ajudar. Então, a gente precisa estar sabendo, senão fica muito ruim, fica muito prejudicado o resultado total, tanto para mim, indivíduo, quanto para a sociedade no geral. Sim, então, assim, resumindo, a gente tem que estar antenado e a gente tem que um pouco parar de mimimi, né? Mãos à obra, é esse o canal? Para isso é muito importante o conhecimento. E nessa maratona aqui da cidadania, a gente teve uma jornada de conhecimento. No mínimo, assim, o básico, mas eu diria que fomos bem além do básico. A gente já está conseguindo enxergar, né? Todo mundo deu uma luz, deu um pontinho de luz, apontou a lanterna para um ponto importante dessa vida política e cidadã que a gente está propondo que mais pessoas tenham, que reflitam sobre, que debatam lá em casa, com os amigos, né? Então, assim, essa maratona da cidadania tem servido muito a esse fim, de apontar. É lógico que a escolha e como vai ser a prática é decisão de cada um. Mas tudo isso que você está falando, de você estar atento ao que está acontecendo ao redor e no mundo, que a gente faz parte desse mundo cada vez mais globalizado, né? Pode nos fazer, nos capacitar e nos mover a buscar mais informação, a fazer a coisa certa. A gente vê aqui na Câmara, com uma certa tristeza, a gente tem muitas audiências públicas sobre temas totalmente diversos, que abrangem todo mundo ou grupos específicos, né? E a participação é sempre muito acanhada. Agora a gente não está podendo ter nem participação por conta da pandemia, participação presencial. Mas quantas audiências para discutir orçamento ou prestação de contas de áreas importantes como a saúde, por exemplo, com 2 ou 3 munícipes acompanhando. E a gente divulga, e a gente chama, e a gente pede, a gente só falta implorar. Mas a gente sempre acredita que uma hora vai cair a ficha. A gente trabalha esperando isso, né? Você ia dizer? Não, a gente sempre está nesse chamamento, né? Venham, venham, participem mais, venham. Então, assim, é interesse também do poder público que os munícipes participam. É importante esse feedback, esse retorno. E aí a gente acaba não tendo, porque as pessoas não se interessam. E é muito triste, né? É muito triste. Mas nós não vamos acabar nessa conversa aqui e essa maratona, nesse último episódio, falando assim nesse tom mais lamentoso, né? Vamos encerrar falando um pouquinho dos resultados, da alegria dos resultados que você falou lá no começo. E aí, se você quiser falar sobre o projeto, por exemplo, do Jardim Comestível, ou alguma outra situação que você tenha se sentido super preenchida mesmo e falado, poxa, valeu a pena, de repente renunciar, estar com a minha família ou alguma outra coisa para participar de uma reunião, de um projeto, de uma ação.
valeu a pena fazer a política nessa situação? Para ser mesmo um chamamento apaixonado para quem está nos assistindo. Ai, que legal. Falando um pouquinho da horta, é um projeto da Prefeitura Municipal de Botucatu, é um projeto muito bacana. Então, são destinadas áreas verdes, que já seriam áreas que a Prefeitura realmente não pode fazer nenhum tipo de construção. Ela seria uma praça, mas assim, tem vários pontos na cidade. Então, acaba ficando uma área sem uso, uma área ali sem uso. Então, a prefeitura ela cede para o munícipe e você pode plantar ali nesse espaço, gera renda, você pode vender esse valor é totalmente revertido para você, não fica nada para a prefeitura. E qual que é a vantagem de tudo isso? Então, você está fomentando um espaço que estava parado, um espaço que estava sem uso, você gerou renda e levou saúde para as pessoas ao seu redor. Isso é muito bacana, isso é muito legal, porque você está levando ali produtos de qualidade. Uma das exigências é que seja orgânico, então toda a produção que tenha é orgânica. Então, assim, se as pessoas puderem, comprem dos produtores locais. Tem várias hortas na cidade distribuídas. Tem no Monte Mor, tem no Jardim Ciranda, tem aqui no centro, perto do asilo, tem várias outras, acho que são 10 ou 13 no total. Compre do produtor local. Se puder, compre do produtor local, você fomenta a cidade, com produto de qualidade, você conhece a procedência. Isso é muito bacana, sou muito realizada com esse projeto, está bem no comecinho. Sou muito realizada com esse projeto, é um sonho assim que vem se tomando forma, que vem crescendo assim. Eu sou muito grata por participar das Terezas. As Terezas, elas trouxeram assim uma alegria para a minha vida, assim, de você conseguir realmente ter essa sororidade, você conseguir compartilhar com as pessoas que têm as mesmas causas, os mesmos problemas que você. Porque tem coisas que às vezes aconteceu no seu dia a dia, você pensava que era só com você, e você começa a conversar e você fala, olha, aconteceu comigo. Eu tenho uma amiga que ela dá o depoimento, ela fala assim, eu achava antes que o racismo era normal, porque ele acontecia com tanta frequência e eu não conversava com as outras pessoas sobre isso, então eu achava que todo mundo tratava todo mundo daquele jeito. Conversando com vocês, eu percebi que não, que aquilo não era normal. E isso está tão difundido, tão... Então, é muito legal você conseguir ajudar essas pessoas. Quando você vê o sorriso nos olhos, veio uma criança num desses eventos que a gente faz no dia 2 de novembro conversar com a gente, e ela veio assim, nossa, nunca ninguém tinha falado assim para mim, sabe? Então é tão bonito, tão gratificante esse feedback, esse retorno. Então, se eu pudesse deixar aí para as pessoas, participem de grupos, participem de associações, busquem suas causas. É muito importante estar inserida nesses movimentos sociais, seja para que for, seja para ajudar, seja para se fortalecer, seja por uma causa que você acredite, seja para um movimento estudantil. É muito gratificante estar num projeto desse. É muito gratificante quando você batalha, você luta e você vê o resultado, você entrega ali um prato de sopa que seja para uma pessoa que está precisando. É muito gratificante, você acaba muito mais ganhando do que doando. Que legal, muito legal isso. Então, assim, essa sua experiência lá no Jardim Comestível, nas hortas comunitárias, me fez pensar também, e o seu apelo aí, né, me fez pensar que comprar de produtores locais, comprar na economia local, também é fazer política, né? Então, assim, olha que riqueza que essa ferramenta, a política, porque ela nos faz pensar em coisas pequenas, ela nos faz ter ações muitas vezes pequenas, né? O estilo de vida que você escolhe viver, que é seu, né? Pode ser benéfico ou não para
a sociedade, para o meio ambiente, para o seu entorno. Então, olha que riqueza, né? E que bom a gente estar encerrando essa Maratona da Cidadania, essa primeira temporada, com essa mensagem, né? É nas pequenas e nas grandes coisas que a gente vai conseguir fazer a nossa marca nessa história, deixar um livro escrito, né, de uma outra forma. E falando em história, muitos acho que todos os nossos convidados, exceto você, eram professores. E todos eles deixaram uma lição de casa para o nosso público. Para não fugir à regra, eu queria pedir para que você, como uma pessoa que não é professora, mas está escrevendo a sua história, deixasse aí uma lição de casa, uma reflexão para que as pessoas possam pensar, debater lá em casa, com os amigos, nas redes sociais, debater com paixão, mas sem se exaltar, né? Sem que acabe briga de torcida de futebol. Que provocação você poderia deixar para o jovem, para o não tão jovem, para as famílias que estão nos assistindo e participando desse último episódio da maratona? Legal. Olha, então eu queria deixar a provocação que é, pensando no seu bairro, pensando no seu convívio, na sua igreja, pensando nos arredores, como que a política é aplicada nesse movimento próximo de você? Você tem alguma participação? E se você tem, qual que é a sua contribuição? Quanto que você tem contribuído ou deixado de contribuir? Isso é bem importante. Então, assim, vamos pensar, como que eu tenho contribuído com a política ao meu redor? Ai, Carol, muito obrigada, viu, pela sua participação, pela sua história, que você continue escrevendo páginas e páginas de ação política no cotidiano, para que realmente transforme a sua vida e a sociedade. Acho que todos nós buscamos um mundo melhor, né? Não só no discurso, mas sobretudo na prática e nas práticas cotidianas, né? Muito obrigada, então, pela sua participação conosco nesse que foi o último episódio da Maratona da Cidadania, que a TV Câmara Botucatu preparou para que a gente fique ligado nas eleições de 2020. Por isso que essa foi a primeira temporada. As eleições não param por aqui, e o nosso desejo de que você conheça, estude, debata e pratique política e cidadania também não acaba por aqui. A gente vai se despedindo com a certeza de que quem perdeu algum dos episódios pode resgatar lá no nosso YouTube. Esse material vai ficar disponível, né? A nossa maratona e todo o material do Ficado nas Eleições, do Ligado nas Eleições, vai ficar disponível na nossa programação da TV Câmara. E a nossa certeza é que a gente está fazendo o nosso papel de levar cidadania através dessa TV que é pública. Tá bem? A gente se encontra na TV Câmara, no YouTube da Câmara ou nas nossas redes sociais. Obrigada pela sua participação. Fica com a gente.